Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Botafogo em Foco. Esse aqui é o meu canal e ele pode ser um pouco o seu também. Basta você se inscrever, ativar as notificações para ficar por dentro de todas as informações do dia a dia do Botafogo. Hoje nós vamos falar muito sobre o Botafogo, vamos falar sobre o John Textor, a briga dele com a CBF teve atualizações, Edinaldo Pereira, cara, já se manifestou sobre essa discussão, esses processos que estão acontecendo extracampo. Nós vamos comentar, ver algumas matérias que falaram sobre isso, que abordaram o assunto. Vamos falar também sobre a Copa do Brasil, tá? O novo adversário do Botafogo na Copa do Brasil, rumo ao título alvinegro, que eu obviamente acredito e espero que aconteça. Vamos debater isso hoje também. Vamos falar, tá bom, sobre Tiquinho Soares, o renascimento do artilheiro do Botafogo, justamente contra o Palmeiras e muito mais. Então você não pode perder, já segue, ativa as notificações. Importante, você pode participar, isso aqui é um canal, um espaço onde você pode opinar e eu sempre vou responder todos os comentários daqui nos nossos vídeos. Então participe e pede um alô aí que no próximo vídeo eu mando um alô para você também. Valeu, um abraço e vamos nessa. E vamos começar aqui a nossa conversa falando sobre a polêmica entre John Textor, CBF e Edinaldo Rodrigues, tá? O Fogonete publicou aqui que o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, aceita as desculpas de John Textor por ato de torcedores do Botafogo, sem separar as coisas, há 60 anos sofre preconceito. O assunto aqui é referente a alguns torcedores, não a torcida do Botafogo, é sempre muito importante a gente separar isso, né? Que alguns torcedores do Botafogo, e não toda a torcida do Botafogo, fez ali um protesto, uma manifestação, que na minha opinião, de um pouco mau gosto, mesmo que seja contra Edinaldo Pereira e contra a Leila, né? Edinaldo Rodrigues e a Leila Pereira, eu acho que extrapolou os limites, porque isso poderia gerar algum tipo de punição para o Botafogo. Mesmo não tendo acontecido dentro dos estádios, a CBF está procurando qualquer motivo para acabar com o Botafogo na disputa do Campeonato Brasileiro. Então é muito importante que a gente se atente a isso e tome os devidos cuidados para a gente não acabar prejudicando o glorioso Botafogo. Então aqui, ó, a gente vê, né, que o Edinaldo Pereira ele comentou. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque o que ele fala aqui, e eu preciso rebater a fala do Edinaldo Pereira, ele diz o seguinte: falei com ele, né, com o John Textor, como qualquer filiado, sem separar as coisas, o clube da pessoa. Ele me pediu desculpas em nome do Botafogo pelo que aconteceu ontem e eu aceitei. Só que aí, na segunda parte da fala dele, ele diz: tenho 70 anos. E há 60 sofro preconceito. É por questão de raça, por questão regional. O que aconteceu foi um equipamento público e é uma questão criminal. O Fogonete não coloca aqui o resto da fala dele, mas eu assisti o vídeo e ele fala que sofre preconceitos e que ele teria sido uma manifestação preconceituosa por ele ser uma pessoa preta. Eu, como uma pessoa preta, preciso comentar essa fala do Edinaldo Pereira e discordar dele nessa fala infeliz que ele teve. Primeiro, todo mundo sabe que a motivação da manifestação do torcedor do Botafogo contra o Edinaldo Rodrigues e a Leila Pereira é referente estritamente ao futebol. Não tem nada a ver com a cor da pele ou a questão da região dele. Utilizar pautas importantes, tá, para pessoas como eu, pessoas pretas que vivem no dia a dia, que sofrem preconceito porque na sociedade ela é preconceituosa assim, isso esvazia a pauta e a luta séria de quem realmente sofre o preconceito no dia a dia. Então acho que o Edinaldo Pereira ele foi feliz na sua fala, utiliza um assunto que é importantíssimo para muitas pessoas para tentar justificar ou tentar sujar a imagem do Botafogo ou da torcida do Botafogo, como se toda a torcida do Botafogo fosse pessoas preconceituosas e até mesmo racistas. Então, eu preciso discordar da fala do presidente, embora concorde que talvez essa manifestação tenha fugido um pouco do controle e tenha sido talvez um pouco precipitada, tá ok? Porque independente do que aconteça nos tribunais,
Esse tipo de manifestações não ajudam ao Botafogo. Não ajuda o Botafogo dentro de campo, não ajuda o Botafogo no extracampo, apenas traz mais pressão, como essa poderia ter até trago algum tipo de punição. Isso se não acontecer daqui para frente como forma de retaliação, embora ele diga que tenha perdoado, né, aceitado as desculpas do John Textor. A gente tem que ficar muito alerta e não confiar em ninguém e nem dar motivos para que eles prejudiquem o Glorioso. E ainda falando em John Textor, né, o John comentou sobre o sorteio da Copa do Brasil, né, ele elogia e brinca, né, ali com o Bahia. Se me perguntar, o Botafogo sempre será favorito, mas mesmo contra o Manchester City ou o Arsenal. Ele cita isso falando aqui que o favorito no jogo, nós, em todos os jogos. Eu sou um torcedor, não sou um treinador. Posso falar o que eu quiser, né? Ele já dá ali uma afastada na mídia, que poderia utilizar essa fala dele de dizer que o Botafogo ele é favorito, para utilizar contra o Botafogo lá na frente, quando estiver chegando mais próximo do jogo, mostrar aos jogadores do Bahia, né, que o John Textor acha que o Botafogo é favorito, mas ele fala que ele é torcedor, não é o treinador, ele não joga, né, não é nenhum jogador que está falando, e ele como torcedor, ele espera e torce para que o Botafogo seja favorito, ele realmente acredita nisso, assim como nós acreditamos. Nós teremos sempre os favoritos, se você me perguntar. Jogamos contra o Manchester City? O Botafogo é o favorito. Jogamos contra o Arsenal? O Botafogo é favorito. O John Textor é gente como a gente, né? Ele é torcedor também do Botafogo. E aí ele fala, o adversário é difícil. Eu falei bastante sobre o Bahia hoje. Eles são bem treinados, estão prontos, jogando bem e você sabe, está na mão do treinador e dos jogadores. Eu sou apenas um torcedor. E é importante falar nisso, o Bahia realmente é uma grande equipe, é um time que está com um investimento tão grande quanto o Botafogo, porém, no início ainda da sua SAF, né, que é do grupo City, né, e realmente será um adversário à altura do Botafogo, é um bom adversário para o Botafogo, não será um jogo fácil, será um jogo difícil, jogar lá na Bahia é sempre muito difícil, mas eu estou junto com o John Textor, acredito que o Botafogo seja favorito para essa partida, pelo que vem jogando, tá? Pelo elenco que tem, o Botafogo tem elenco suficiente para disputar as 3 competições que jogará aqui até o final do ano. Copa do Brasil contra o Bahia, Libertadores contra o Palmeiras novamente e também o Campeonato Brasileiro, que jogamos contra o Palmeiras e estamos na liderança do campeonato. E ainda falando sobre John Textor, né, recentemente houve uma tentativa de polêmica, eu não sei se vocês participam lá do Twitter, mas principalmente no Twitter, é uma bolha ali muito alvoroçada. Muitas pessoas criticaram o artista que desenhou o John Textor no estádio Newton Santos. E mais um ingrediente para aguçar essa discussão se o John Textor merece ou não as homenagens do Botafogo, se já era hora, mesmo não tendo ganhado nenhum título até o momento, o Botafogo lançou uma camisa, né, em homenagem, né, em uma brincadeira também com o John Textor. E aqui, ó, Botafogo lança a camisa, foi matéria do Lance, em homenagem ao John Textor. E se uma imagem, né, um desenho no estádio gerou uma polêmica, o que será que não vai gerar essa camisa, né, que o Botafogo lançou para o John Textor? Não é essa aqui exatamente, mas eu vou colocar agora para vocês aqui na tela, para vocês verem qual é a camisa que eu estou comentando aqui, que foi feita de John Textor, no mesmo estilo que foi feita para o Tiquinho Soares, no mesmo estilo que foi feito para o Júnior Santos, agora tem uma para o John Textor. Eu quero saber de você, comente aqui no comentário se você acha se já era hora de uma homenagem para o John Textor, se ele já merece ser homenageado pelo Botafogo. E agora falando um pouco sobre o mercado da bola, o Botafogo já afastou as possibilidades de contratação de um novo zagueiro que vinha sendo negociado pelo Glorioso junto ao Santos. O Valores travam negociações entre Botafogo e Santos por Joaquim, que é um bom zagueiro sim, isso foi matéria aqui do Globo Esporte, porém acho que a pedida do Santos realmente estava muito alta, tá? O Santos estava pedindo muito dinheiro, estava pedindo mais que 10 milhões de euros pelo jogador, que é sim um bom atleta, porém não acho que seja um jogador que solucionaria
o problema, alguma deficiência da defesa do Botafogo. Não para esse ano, não sei se para o ano que vem teria ali a sua certa evolução. Mas é um bom jogador, é um jogador em evolução, é um jogador jovem, tem condição de crescimento e de uma venda posterior por um valor mais alto. Porém, o Botafogo tem bons zagueiros, precisa de um zagueiro que venha para ser titular. E eu não acho que esse zagueiro seja o Joaquim. Então o Botafogo se afastou, João Texto comentou, e disse que foi decisão do Santos e do Botafogo encerrar as negociações por não chegarem ali num valor que se aproximasse entre o que o Santos desejava receber e o que o Botafogo acreditava que o jogador valia. Então, o Joaquim não vem mais para o Botafogo. Lembrando que o mesmo também sofreu uma lesão recente e isso também ajudou, né, ao Botafogo a desistir da contratação do atleta. E é importante falarmos também sobre o homem. O cara está de volta, o renascimento do Tiquinho Soares. Recentemente eu vi muita gente pedindo a saída do Tiquinho Soares. Eu mesmo fui um crítico do Tiquinho Soares por um certo período, após ali o ano passado ele ter perdido aquele fatídico pênalti contra o Palmeiras, mas não cheguei a pedir ali a sua saída ou descartar a qualidade que esse jogador tem. Jamais duvidei da qualidade do Tiquinho Soares, mas vi muita gente comentando e falando que o Tiquinho Soares já tinha dado, já tinha acabado, tinha morrido, chega, não cabia mais o Tiquinho Soares e que era necessária a contratação de um novo centroavante para substituir o jogador. Acredito que contratações que incorporam e reforçam o elenco são sempre importantes, porém, não dá pra gente descartar e dar o Tiquinho Soares como morto. O cara sabe, cara, fazer gol, passou por uma fase difícil, teve a questão do falecimento do pai dele, a doença do pai dele no ano passado, teve questões psicológicas, que isso com certeza atrapalharam o atleta no desenvolvimento, né, da sua habilidade, do seu jogo. Porém, cara, contra o Palmeiras, ele estava querendo muito lavar a sua alma do jogo anterior, né, o jogo do ano passado, de 2023, e ele conseguiu. Tem faros de gol, queria muito, está focado novamente, fez o gol, comemorou, apontou para o céu e se dedicou ao seu pai. Acredito que seja ali, tenha se encerrado esse ciclo de luto do Tiquinho Soares, tenha se encerrado ali o ciclo de seca do Tiquinho Soares, que marca mais um gol importante, sendo decisivo pelo Botafogo, e acredito que a partir de agora teremos de volta o nosso centroavante, aquele ao qual nós nos acostumamos a assistir jogar no ano de 2023. Então o Tiquinho Soares está de volta, eu tenho fé. Comente aqui nos comentários se o Tiquinho Soares ele é realmente descartável ou não. Na matéria aqui do Globo Esporte, gol e boa atuação viram ponto de recomeço para o Tiquinho na temporada do Botafogo. O centroavante vira protagonista em duelo com o Palmeiras ao afastar o fantasma de 2023 e alivia a pressão para a sequência dos jogos decisivos em busca de um título. É importante lembrar, Tiquinho Soares teve apenas uma oportunidade de gol e ele cravou. Né? Óbvio, eu gosto muito do Júnior Santos, mas o Júnior Santos teve umas 2 ou 3 oportunidades de fazer um gol e não fez. Então é sempre importante, o Júnior Santos ele é importante para a equipe, mas é muito importante a gente ter jogadores que sejam decisivos e na hora H, quando o bicho tá pegando, ele consiga resolver o problema e esse cara, ele é Tiquinho Soares. Obviamente, Igor Jesus vai ajudar muito, vai compor o elenco, vai disputar a posição, entrou até bem no lugar do Tiquinho Soares, na verdade no lugar do Júnior Santos, o Tiquinho já tinha saído, né? E ele teve uma oportunidade de gol, bateu bem tirando o goleiro, quase fez ali o seu primeiro gol, mas a bola desviou no pé do zagueiro, se você olhar detalhadamente, tira um pouco da curva que ele colocou na bola e acabou sendo defendida pelo goleiro do Palmeiras. Então assim, estamos bem servidos de atacante, ainda vai voltar Matheus Nascimento, a gente não sabe como que esse jogador retornará, né, depois da sua lesão. Temos Carlos Alberto, que voltou de empréstimo lá do Molenbeek. Então, assim, estamos bem servidos de jogadores lá na frente e temos tudo para disputar as 3 competições do Campeonato Brasileiro. E agora que a gente já deu ali o giro de notícias, falamos sobre todas as informações de hoje, sexta-feira, dia 19/7/2024, eu quero pedir para você seguir e fazer parte também desse canal e ter voz aqui, e comentar, participar junto conosco. É sempre muito importante ouvir o que todos os torcedores têm a opinar sobre o nosso Botafogo. O Botafogo também é nosso. Então quero te agradecer, obrigado por ter ficado até aqui. Um abraço, valeu, falou e até o próximo vídeo.
Fogo neles.